Fala galera, aqui é o professor Pedro Gabi e agora a gente vai falar sobre Augusto dos Anjos. Não, nós vamos tratar agora de colunas, né? Dividir o texto em colunas e também usar os capitulares, tá? Gente, eu não sei se vocês já viram, acredito que sim, né? Muitas vezes alguns papéis, por exemplo, quando a gente vai participar de uma missa, de um culto, né? Ou de alguma solenidade numa igreja, né? Ou até mesmo fora. Quando chega aquelas programações, o texto geralmente ele é dividido no meio, né? Ou no meio, ou em duas colunas, três colunas, né? Não sei se estou conseguindo que vocês me compreendam. Mas se não tiver, não se preocupe, você vai sacar. Às vezes, quando a gente pega, por exemplo, a notícia numa revista, né? Eu sou do tempo que a gente comprava revista, né? Que comprava jornal, tá? Então, hoje tem internet, então é tudo fácil. Mas, às vezes, numa revista, a gente vê uma letra do tamanho do mundo, né? Só uma letra enorme e o restante do texto pequenininho. Essa letra a gente chama de capitular. Aqui eu tenho um texto todo formatado, certo? Como vocês podem ver. É um texto extraído aí da internet, certo? Da InfoEscola, tá? Falando sobre a vida de Augusto dos Anjos. E aqui embaixo eu tenho dois poemas e você nota que está ocupando, né, duas páginas, certo? Bom, vamos começar do começo, né? Sempre bom começar do começo. Começar do fim dá errado. Então, do começo. Primeira coisa, para adicionar um capitular, eu seleciono o parágrafo, botão direito do mouse, parágrafo. E lá em parágrafo tem uma guiazinha, né? Nos capítulos anteriores nós vimos recurso, espaçamento, né? Alinhamento, fluxo do texto ainda não, mas a gente já bordas, área, transparência e vamos aqui para os capitulares. Quando eu clico em exibir capitular, ó, ele já mostra aqui como é que vai ficar. Ó. Isso aqui refere-se ao texto, nessa parte cinza, e aqui a primeira letra. Então, número de caracteres que serão utilizados como capitulares, tá? Então, no caso aqui, somente o primeiro caractere. A altura dele não vai contar em centímetros, mas sim de acordo com o tamanho da linha, tá? Então, em linhas, né, no caso. Nesse meu parágrafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou deixar aqui em 3 linhas, certo? Só para você ver o padrão. O espaço até o texto, ó. Se eu aumento aqui esse espaço, ó, tá vendo? Eu vou deixar aqui de 0,1. Só, né? 0,1 centímetro é suficiente. Texto aqui e vou clicar em OK. Olha como é difícil, né? Oxe, professor, mas esse negócio aqui cinza está indicando apenas que ele é um capitular, certo? Está apenas indicando isso. Professor, mas e se eu for imprimir? Quando eu clico aqui em visualizar a impressão, ó, note que não está aparecendo essa parte cinza, tá? Apenas, né, o capitular bonitinho como é para ser, beleza? Vamos agora para o segundo parágrafo, certo? Para a gente ver também outras opções de capitular. Botão direito do mouse, parágrafo, capitular, exibir capitulares. Então lá em exibir capitulares, agora eu vou colocar, por exemplo, a palavra inteira, tá? E quero que ela ocupe apenas 2 linhas, certo? Vou deixar o espaço aqui de 0,1. Ó, já apareceu aqui o texto casou-se e vou clicar em OK. Ó, tá vendo aí? OK, OK, OK. Vou agora para o terceiro parágrafo, certo? Botão direito do mouse, parágrafo, exibir capitulares. É só o primeiro caractere dessa vez. Vou colocar para ele ocupar 4 linhas, tá? E vou clicar em OK. Sim, aumentar o espaçozinho aqui. Um detalhe, eu posso alterar, ó,
Eu clicando em cima do capitular com o botão direito, venho aqui em caractere, eu posso alterar o estilo dele. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui um estilo, deixa eu procurar aqui, monotype cursiva, certo? Aqui vou clicar em OK. Olha só, certo? Aqui eu posso deixar Arial. Eu só quero essa letra aqui, tá? Ou como monotype cursiva. Então eu posso também fazer essa alteração. Beleza, galera? Professor, massa. Entendi aí. Mas e a tal da coluna que o senhor falou e tal? E aí, como é que vai ser? Rapaz, primeira coisa, né? Qual o objetivo da coluna? O objetivo da coluna é você dividir melhor o espaço dentro de uma página, tá? Então, uma forma aqui, por exemplo, tá vendo esse espaço todo em branco aqui? Por que que a gente não coloca esse poema que está aqui embaixo, aqui, do lado? É só eu dividir esse espaço em dois. Como é que eu faço isso? Algo que é fundamental é você compreender o seguinte. Para trabalhar com colunas, o correto, o ideal é que você primeiro digite o texto todo. Lembra daquela regra de ouro? Primeiro digita, depois formata, né? Primeiro digita o quê? Tudo. Depois formata. Porque senão você vai acabar se perdendo dentro da formatação. Então tá digitado aqui meu texto, eu não vou dar continuidade a ele, certo? Tá? E aqui eu vou segurar ele aqui, ó, selecionar, de saudade, vou descendo até o último parágrafo. Um conselho de amigo é o que, ó, dá dois enterzinhos aqui e deixa lá em aberto. E seleciona apenas isso daqui, tá? Caso você depois queira continuar o texto, certo? Botão direito do mouse, perdão, botão direito não, gente, desculpa. Vem aqui em inserir seção. Em inserir seção, eu vou ter aqui uma guia chamada colunas. Inserir seção, eu vou ter uma guia chamada colunas. Nessa guia colunas, o que acontece, ó? Eu tenho aqui, ó, uma coluna, geralmente todo o texto ele é escrito em uma coluna enorme, duas colunas de tamanho igual, três colunas de tamanho igual, duas colunas de tamanhos diferentes, esquerda maior que a direita, e duas também colunas de tamanhos diferentes, esquerda menor que a direita. Eu vou escolher aqui duas. E ele diz assim, ó, distribui o conteúdo uniformemente em todas as colunas. Beleza, se eu não quiser essa opção, é só desmarcar. Aqui o que é que eu tenho dizendo aqui, ó? A largura das minhas colunas quando eu dividir, tá? Que vai ficar, ó, cada um aqui, ó, com 8,25, com um espaço de 0,5 entre elas. Se eu aumentar, gente, ó, essa largura aqui, vamos dizer que eu aumento aqui para 0,80. 0,80, ele diminui o tamanho da largura das colunas, certo? Eu vou deixar 0,5, tá? Aqui é a largura automática. Se eu desmarcar, eu posso, por exemplo, diminuir o tamanho da primeira coluna e aumentar o tamanho da segunda. Se eu diminuir aqui, ó, o tamanho da primeira, ele automaticamente já aumenta o da segunda. Se eu aumentar o da primeira, automaticamente ele já diminui o da segunda. Vamos deixar 8,25 como estava, certo? Eu também posso adicionar uma linha separadora. Essa linha ela pode ser contínua, pontilhada ou tracejada, tá? Vamos botar aqui uma linha contínua. Eu posso aumentar a largura dela, vou colocar aqui 1 pt. A altura dessa linha 100% quer dizer que ele vai pegar de cima a baixo, desde o primeiro texto que está selecionado até o último, lá embaixo. Se eu diminuir o tamanho, essa porcentagem, então ele vai provavelmente, né, pegar já da metade do texto ou um pouquinho depois do início, tá? E eu posso também colocar, ó, a cor, certo? Eu vou colocar aqui, vou deixar o pretinho mesmo, pretinho básico, e vou clicar em inserir. Olha que coisa linda. Tá aqui o meu texto, gente, olha só.
o que era em 2 páginas, né? O que estava em 2 páginas, o texto todo, agora está menos em um, ó. Aproveitei, legal. Vou tirar até aqui o X9, certo? Vou tirar aqui o X9, vou selecionar aqui tudo que eu faço antes, ó, de formatação, posso fazer, continuar fazendo. Eu venho aqui, ó, a lágrima, saudade e tal. Tá aqui os poemas. Aquilo que eu disse, aquele espaçozinho que eu pedi para dar no final, é justamente porque, ó, aqui é uma seção, certo? Se eu apagar aqui, ó, tá? Ele volta. Mas se eu, não sei se você compreendeu aqui, ó. Aqui eu não pertenço a essa seção, que eu não selecionei. Se eu não tivesse feito isso, o que acontecia, ó? Quando eu chegasse aqui no final, eu quero continuar meu texto. Eu vou lá e vou ter que continuar pertencendo à mesma seção, certo? Então, ó, se eu for apagando aqui, ó, tá vendo como vai criando aí no texto nas mesmas colunas? Isso é um dos maiores erros que tem. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou lá de novo em seção, em colunas, e transformo, no caso, o que estava em 2 em 1. E aí sim eu vou dar continuidade ao meu texto, certo? O ideal é fazer aquilo que eu disse anteriormente, logo no início. Dá um espaçozinho, certo? Pega um pouquinho antes, para não precisar desse tipo de configuração, formatação, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, certo? Vamos deixar assim, porque eu quero deixar somente uma página. E como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal, certo? Agradeço aí a atenção de vocês, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, né? Que Deus os abençoe. Dá o seu like se gostar, deixa o seu comentário. Se não gostar, dá o seu unlike, mas deixa aí seu comentário para que eu possa melhorar também os vídeos, tá bom? Então, Deus abençoe, galera. Valeu, um abração.